É o programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom saber que você está aí. É muito bom fazer junto com você a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. E nós temos crescido, não é verdade? Nessa disposição de coração de estar na presença de Deus e da sua Santa Palavra, mas também nós temos crescido espiritualmente, porque a Palavra de Deus vai norteando a nossa vida e nos dando a possibilidade de um crescimento espiritual, humano, mas também na determinação da busca pela santidade, porque a Palavra indica essa direção do céu para nós e de como nós vamos entrar no céu, pela obediência total a essa Palavra e a Santa Igreja na sua doutrina, seja ela teológica, espiritual, mas também moral. Nós vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico e nos conduzindo nós possamos colher os frutos dessa atitude espiritual, dessa ação espiritual que é o estudo bíblico da palavra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra, a sua Bíblia e o seu caderno, para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. É um capítulo inteiro, então anota aí, 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 1 até o versículo 58. 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 58. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Os filisteus mobilizaram suas tropas para a guerra. Reuniram-se em Soco de Judá e acamparam entre Soco e Azeca, em Éfes-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e assentaram acampamento no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Separados por um vale, os filisteus tomaram posição sobre um monte de um lado de Israel, sobre outro monte do lado oposto. Saiu então das fileiras dos filisteus um campeão, chamado Golias, natural de Gate, com uns 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava mais de 50 quilos. Usava perneiras de bronze e um dardo de bronze pendurado entre os ombros. A haste de sua lança era grossa, com um cilindro de tear, e a ponta de ferro pesava 6 quilos. À sua frente andava seu escudeiro. Ele tomou posição e gritou para as fileiras de Israel: Por que viestes dispostos para a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, os escravos de Saul? Escolhei um dentre vós para que me enfrentar numa luta a 2. Se ele conseguir lutar comigo até matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu vencer e matar, então sereis vós os nossos escravos e nos servireis. E o filisteu acrescentou: Lanço hoje esse desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutar juntos. Quando Saul e todos os israelitas ouviram as palavras dos filisteus, ficaram consternados e cheios de medo. Havia, pois, Davi, filho do acima mencionado efraimita de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos e que era, já nos dias de Saul, ancião de idade avançada. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul para a guerra. O primogênito chamava-se Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. Davi era o mais novo. Como os 3 mais velhos tinham seguido Saul, Davi ia e vinha, visitando o acampamento de Saul e voltando para cuidar do rebanho do pai em Belém. Entretanto, cada manhã e cada tarde, o filisteu fazia sua apresentação, isso durante 40 dias. Disse Jessé a seu filho Davi: Toma para teus irmãos uma vasilha de grãos torrados e estes 10 pães, e leva-os correndo aos teus irmãos no acampamento. E estes 10 queijos, e entrega-os ao chefe de 1000, informa-te se teus irmãos vão bem e traz um sinal de que cumpriste a tua missão.
Eles estavam com Saul e todos os israelitas no vale de Terebinto a lutar contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, confiou o rebanho a uma guarda, tomou sua carga e partiu, como Jessé tinha ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas já estavam saindo para a batalha, bradando o grito de guerra. Os israelitas e os filisteus puseram-se em linha de combate frente a frente. Davi descarregou sua carga e deixou-a com o guarda da bagagem. Correu para o lugar da batalha e foi perguntar a seus irmãos se estavam bem. Enquanto lhes falava, veio saindo das fileiras dos filisteus aquele campeão chamado Golias, filisteu de Gate. Davi ouviu proferir as provocações de sempre. Todos os israelitas, ao verem o homem, fugiram dele, pois tinham muito medo dele. Um dos israelitas disse: não vistes este homem que sai das fileiras? Ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o acumulará de muitas riquezas, lhe dará sua filha e deixará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Davi perguntou aos homens que estavam com ele: que recompensa terá aquele que matar aquele filisteu e tirar esta afronta de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso que, para insultar as fileiras do Deus vivo? Os soldados deram a mesma resposta: a quem o matar se dará tudo isso. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo como falava com os outros, irritou-se contra Davi e disse: para que viestes aqui? Com quem deixaste aquele punhado de ovelhas no deserto? Eu conheço tua presunção e tua malícia. Foi para ver a batalha que vieste. Davi disse: que fiz eu? Fiz apenas uma pergunta. Desviou-se dele para o outro para fazer a mesma pergunta, e as pessoas deram-lhe a mesma resposta de antes. Quando ouviram as palavras de Davi, comunicaram-nas a Saul, e ele mandou buscá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele, um homem de guerra, desde a sua juventude. Davi disse a Saul: teu servo cuidava do rebanho do pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava o carneiro do rebanho, eu os perseguia e matava, tirando-lhes a presa da boca. E se ele me atacava, agarrava-os pela goela e os matava a golpes. Assim como teu servo matou o leão e urso, assim fará esse filisteu incircunciso, como se fosse um desses animais, pois atreveu-se a insultar as fileiras do Deus vivo. Davi acrescentou: o Senhor me tirou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Saul revestiu Davi com sua própria armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o com uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sob a armadura e tentou caminhar armado, pois não estava acostumado. E disse a Saul: assim não posso andar, não estou acostumado a isso. E tirou a armadura. Tomou então seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda, avançou contra o filisteu. O filisteu, precedido do seu escudeiro, vinha aproximando-se para mais e mais de Davi. Quando pôde ver bem Davi, desprezou-o porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Disse-lhe: sou, por acaso, um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E acrescentou: vem, eu vou dar tuas carnes às aves do céu e às férias desta terra. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Tu que insultastes, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e o do exército dos filisteus às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia aqui vai saber que não é pela espada, nem pela lança, que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente correndo para enfrentar o filisteu.
Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e a arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte, com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e matou, sem ter espada na mão. Em seguida correu para o filisteu, parou perto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e arrematou, cortando a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro, mais valente, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e Judá levantaram-se, bradando gritos de guerra, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ácaron. Os cadáveres dos filisteus juncavam o caminho desde Saarim até Gate e até Ácaron. Voltando da perseguição aos filisteus, os israelitas saquearam seu acampamento. Davi apanhou a cabeça do filisteu e levou-o a Jerusalém, mas as armas dele guardou na sua tenda. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: esse jovem é filho de quem, Abner? E Abner disse: por tua vida, ó rei, eu juro, não sei. O rei disse: informa-te, pois, de quem ele é filho. Quando Davi voltou da vitória sobre o filisteu, Abner levou-o à presença de Saul. Ele tinha ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe: quem é teu pai, moço? Davi respondeu: eu sou filho de Jessé, de Belém, o teu servo. Então, meus irmãos, veja só, a soberania, a força de Deus é que vence, não são as armas. A verdadeira força do Senhor é a vitória. Davi é o símbolo do Messias, pequeno aos olhos do mundo, mas cheio do Espírito. Então, a fé que vence o medo. Davi não confia nas armas, ele confia no espiritual, no Senhor, na força de Deus. E o combate espiritual, ele exige armas espirituais. 5 pedrinhas: Eucaristia, palavra, confissão, jejum, rosário, né? Davi, ele é o tipo do Cristo. Ambos foram desprezados, mas venceram. Ambos trouxeram a salvação para o seu povo. E qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Com armas espirituais, enfrentaremos o combate e seremos vencedores. Confiemos mais no Senhor do que naquilo que vemos, mais na força de Deus do que nas nossas capacidades humanas. E a oração, ela é muito simples. Vamos dizer juntos: Senhor, eu confio em Ti, confio no Teu poder, na Tua força e quero usar das armas espirituais para vencer as minhas batalhas espirituais. Amém. É o Senhor quem vence as nossas batalhas, meu irmão e minha irmã. Basta confiar, basta esperar. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.